Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Comunicando Espiritualidade. Trazendo o estudo e a mensagem da espiritualidade. Como minha manifestação inicial, eu deixo uma frase de Bezerra de Menezes, que diz: sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Querido professor João Olimar, para as suas manifestações, sua manifestação inicial no dia de hoje. Eu saúdo a todos os meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dizendo da nossa alegria por retornarmos a este espaço, o espaço deste programa, Comunicando Espiritualidade, aonde nós procuramos, de uma forma mais isenta possível, levarmos a mensagem de Jesus a todos os corações. E eu gostaria, meus queridos irmãos e irmãs, de afirmar que o Livro dos Espíritos tem a doutrina dos Espíritos em seu conteúdo, filosofia espiritualista, e se constitui uma bênção para todos nós. Essa doutrina se inicia com a publicação dessa obra, e é essa obra hoje que nós vamos abordar. Bom dia. Galileu Galilei desenvolveu o telescópio em 1609, a partir de um protótipo criado na Holanda, e o dirigiu para o céu, descortinando o macrocosmo. Robert Hooke, no final do século XIX, criou o microscópio que lhe permitiu revelar a existência do microcosmo. Estas revelações possibilitaram que conhecêssemos aspectos da dimensão material. Em 1857, o professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, observando fenômenos como o das mesas girantes, revela a existência do mundo espiritual, registrando tudo nesta obra chamada de O Livro dos Espíritos. 3 grandes revelações que nos impulsionam para a frente, na direção da libertação. Professor Olimar, qual a história do Livro dos Espíritos e o que ele contém? É uma grande questão, uma grande pergunta, uma pergunta importante, mas ela também é muito ampla na resposta. Mas vamos tentar resumidamente abordarmos isso. Então, nós estamos falando deste livro, o Livro dos Espíritos. Ele é lançado no ano de 1857, no dia 18 do mês de abril daquele ano, mas ele é lançado contendo 501 perguntas e respostas. Ou seja, ainda não era a edição definitiva, que vai realmente acontecer na 3ª edição. Então, o Livro dos Espíritos, como hoje nós o conhecemos, ou seja, completo, ele está dividido em 4 partes, 4 segmentos. O primeiro deles, as causas primárias. Então, Deus, Espírito, matéria, perispírito, criação universal, formação da Terra, Adão e Eva, enfim, essas coisas todas, né? Na segunda parte, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Na sua 3ª parte, as leis morais. E na sua 4ª parte, as esperanças e consolações. A justiça divina. Ou seja, cada uma dessas 4 partes que compõem esse livro, o Livro dos Espíritos, dá origem a um outro livro, que vão constituir no conjunto as chamadas obras básicas da doutrina dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma,
a natureza dos espíritos, suas relações com o mundo corporal, com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo o ensino dado pelos espíritos superiores, mas com o concurso de diferentes médiuns. Tá? Tudo isso resumido e organizado, e esse é um dado que eu quero sublinhar, organizado por Allan Kardec. Então vejam bem, Allan Kardec não é o autor. Ele não é o autor do livro. Ele, na realidade, é o codificador, é o organizador. Porque o autor, os autores, melhor dizendo, da doutrina espírita são os espíritos. Então não existe esse vocábulo que as pessoas gostam muito de utilizar em algumas circunstâncias e situações, do tal de kardecismo. Isso não existe, porque Kardec não cria doutrina, ele codifica. A história do Livro dos Espíritos, que o Dom Marcos nos pergunta, resumidamente ela vai se iniciar com uma prática comum na França nos idos de 1848. Nós temos em Hydesville, nos Estados Unidos, neste ano de 1848, aqueles episódios ligados à família Fox, da residência, das pancadas, da combustão espontânea, enfim, do espírito de Charles B. Rosner, que se identifica, era um mascate que foi morto naquela residência, que se identifica e diz ser ele o autor das pancadas, daquele método que a família Fox criou. Na França, o processo vai acontecer através de mesas girantes. Então, é essas mesas girantes que vai receber, digamos, a curiosidade da sociedade francesa de então, o grande centro intelectual da Europa. Mas vai receber a atenção do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor de ciências e de letras, discípulo de Pestalozzi, né? que estudou em Yverdon, na Suíça, e que vai, dando essa atenção, descobrir que por detrás daquela inteligência que dava pancadas, que mostrava respostas inteligentes na mesa, estava um espírito. Então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, voltando a sua atenção para esses fenômenos, ele vai descobrir a existência do mundo espiritual. E vai aprofundar a sua investigação acerca deste mundo dos espíritos. Então começa a frequentar reuniões na residência da senhora Plane-Maison, né? Depois na residência da família Baldin, com a ajuda das meninas, né? 15 e 18 anos de idade, né? As meninas, a Juliette, né? Se não me falha a memória, agora fugiu o nome, Carolina, a Júlia e Carolina, elas o auxiliam mediunicamente. Auxiliam, colaboram nas respostas. E ele vai, então, participando regularmente, passa a participar regularmente destas reuniões, e aí complementa um estudo que já tinha feito a partir dos cadernos e anotações que receberam, que começavam a dar corpo a uma filosofia. Então ele passa a frequentar essas reuniões, agora com um foco bem definido, com um objetivo claro, com a meta bem definida, e começa a surgir daí o Livro dos Espíritos e a codificação kardeciana. Aí sim, a codificação. Ou seja, a filosofia espiritualista enfechada no Livro dos Espíritos. E, resumidamente, é essa a história. Tem muitos outros aspectos, por isso que eu disse que o tempo é pequeno. Por quê? Porque ele
vai progredir, por exemplo, o processo de comunicação, desde as pancadas até a mesa, a cesta peão, a prancheta, depois a mesinha, amarrando um pé, um lápis em um dos pés da mesa, a mesa se movimentava e escrevia, até descobrirem, com o progresso, que não precisava nada disso, bastaria o médium pegar o lápis na mão. Não é? Enfim, então a história é muito longa. Mas em síntese é isto, irmão Marcos. Bom, nós vamos começar então a estudar, né, o conteúdo do Livro dos Espíritos, que é um livro técnico, um livro de perguntas e respostas que segue todo um ordenamento filosófico, um método filosófico que o nosso querido professor Allan Kardec utilizou, né? E nessa primeira parte, ele é dividido em 4 partes. Nessa primeira parte, ele trata da origem das coisas, né? Das causas primárias. Né? Então, são abordados assuntos como Deus, que é Deus? A primeira pergunta, né? Espírito, matéria, povoamento da terra, Adão, a formação dos mundos, a vida e a morte, a inteligência e o instinto. Estes são alguns dos assuntos que são abordados na primeira parte do Livro dos Espíritos. Nós trazemos, então, para dar um exemplo, 3 questões dessa primeira parte. Nós temos lá na questão 33, onde Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Os espíritos respondem: sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, aqui nós estamos tratando do fluido cósmico universal, que seria uma substância que é a base de todas as bases de tudo que existe. Ele se modifica, né? Ele tem as suas propriedades alteradas, e ele é, então, como Kardec comenta, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Então existe uma substância primitiva que dá origem a todas as outras substâncias e elementos que nós conhecemos. Então esse primeiro trecho trata disso. Trago uma outra questão, questão 75, mais adiante. Questão 55, perdão, o professor me corrige aqui. Onde ele pergunta se os outros globos do universo, se os outros planetas são habitados. A questão 55, que eu não vou trazer a resposta, eu vou deixar para vocês pesquisarem lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem se os outros mundos são habitados ou não. Mais adiante, nós temos então como um último exemplo dessa primeira parte a questão 75, né, que trata aonde nós vamos ter esta obra aqui, a Gênese, que vai tratar de uma forma mais aprofundada, como o professor Olimar falou. Cada parte do Livro dos Espíritos tem uma obra que virá complementá-la. Então, essa parte que trata da origem das coisas e dos elementos básicos de tudo, ele vai ser aprofundado na Gênese. A Gênese mostra a forma, como é que os mundos foram formados, o universo, enfim, de uma forma menos alegórica, mais científica do que nós temos lá na Bíblia, né? Então a questão 75, né? É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. Ou seja, aquilo que nós já tratamos diversas vezes aqui no programa, né, que a humanidade vem avançando cientificamente, mas moralmente ainda não tanto. Mas conforme ela avança moralmente, os nossos instintos são deixados para trás, porque são instintos ligados à nossa primitividade. Então essa primeira parte
Isso é que é tratado na primeira parte do Livro dos Espíritos, meus irmãos. E nós vamos voltar, depois do nosso intervalo comercial, para tratar das outras 3 partes. Até breve. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Vamos tratar agora, então, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Professor Olimar, nos fale um pouco sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é a segunda parte da obra. Ela vai ter 11 capítulos, 538 questões. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia dos temas que são abordados aqui, dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito extinta à vida espiritual, extinta à vida corporal, a volta dele à vida espiritual. Depois da pluralidade das existências, a reencarnação, né? É discutida aqui a reencarnação. Considerações sobre a pluralidade das existências, né? Que é um tema riquíssimo dentro da doutrina dos espíritos, né? Depois da vida espírita. E aí nós vamos ter considerações sobre o sono, sobre o sonho, coisas que nós exploramos bastante, né? Inclusive com revistas, né? Do sonho, sonhar com isso significa aquilo, sonhar com aquilo. A doutrina espírita vai estudar isso aprofundadamente. Da volta do espírito à vida corporal, agora ele está retornando. Depois da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Intervém no nosso mundo? Como se dá isso? É possível. Então, das ocupações deles e também dos 3 reinos, que é uma temática também muito curiosa, porque principalmente hoje que a gente vê muitas pessoas com pets, né? E se apegam a estes bichinhos e aí querem saber da sorte deles, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que vai acontecer. Então, também vai ser abordado no Livro dos Espíritos neste tema aqui dos 3 reinos. Então, basicamente, meus irmãos e minhas irmãs, esse trânsito dos espíritos daqui para lá e de lá para cá, né? A emancipação da alma, no caso do sono e dos sonhos, quando se emancipa, né? Da intervenção deles no mundo corporal, ocupações, das missões dos espíritos, enfim. Dessa segunda parte do Livro dos Espíritos vai surgir um livro chamado O Livro dos Médiuns, que é o Guia dos Evocadores. O Livro dos Médiuns. Né? Esse livro ele é muito importante porque a gente acaba, em determinado momento, se debruçando sobre esse contato, essa comunicação, esse intercâmbio com os espíritos. E quando nós entramos dentro desta temática, nós precisamos tomar precauções. Como diz São João, meus filhinhos, não creiais em todos os espíritos, mas pesquisai e verificai se os espíritos são de Deus. Então o Livro dos Médiuns, aprofundando essa segunda parte, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, nos dá exatamente todo esse arcabouço. Em síntese é isso, meus irmãos. Irmão Marcos. Bom, eu tenho como minha tarefa agora, então, falar sobre a terceira parte. O professor Olimar falou da segunda, a terceira parte que vai da questão 614 até a 919, né? São 305 questões, onde o Livro dos Espíritos ele se liga ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele trata dos seguintes assuntos: leis de Deus, lei de adoração, de trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, sociedade, progresso, a igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então esses temas são os temas que são abordados dessas questões que Kardec faz aos espíritos na terceira parte, certo? E
como eu disse antes, a esta terceira parte está ligado o Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda, que trabalha com as passagens do Cristo, né? Ela aborda as principais passagens da vida de Jesus, levantando o aspecto moral dessas passagens numa linguagem mais acessível para as pessoas, né? E o verdadeiro ensino moral do Cristo com cada uma dessas passagens, né? Tendo, então, como exemplo maior de conduta e de moral as ações que Jesus teve enquanto esteve aqui na Terra, professor Olimar. E os conselhos, né? Importantes. E os conselhos e tudo aquilo que os Espíritos trazem, né? Sobre aquelas passagens de Jesus. E a quarta parte, professor Olimar? Pois é. Aí nós estamos chegando ao final do Livro dos Espíritos. A quarta e última parte do livro vai nos falar, são só 2 capítulos, das esperanças e consolações. Então, nessa parte, nós vamos ter o capítulo 1, penas e gozos presentes da vida atual, e o capítulo 2, penas e gozos futuros, seja na vida futura, após a morte. Tá? Então, dessa segunda parte, da quarta parte do Livro dos Espíritos, Satufari, vai surgir um livro chamado O Céu e o Inferno. Essa obra, O Céu e o Inferno, que vai ter uma parte teórica falando muito sobre a doutrina dos anjos, né? Que vai falar sobre paraíso, inferno, purgatório, mas também vai discutir o nada por vir. E na segunda parte desse livro, Céu e o Inferno, vai ser apresentado um conjunto de depoimentos de espíritos. Isto é rico, né? E vai demonstrar como é que foi a chegada desses espíritos no mundo espiritual, como é que eles estão vivendo depois do seu desencarne, depois da morte. Então são rainhas, reis, camponeses, são religiosos, são assassinos, ignorantes ou intelectuais. São alguns daqueles que contam, suicidas, contam a sua situação, a situação que os aguardava depois das suas ações terrenas. E também nos indicam assim, como poderão ser suas vidas futuras. Então esta quarta parte do Livro dos Espíritos trata em síntese da justiça divina. É disto que ela vai falar, né? É isso, meu Marcos. Nosso tempo aqui é escasso, né? Nós esperamos ter conseguido trazer para vocês tudo aquilo que, claro, uma abordagem mais sintética, mas aquilo que o Livro dos Espíritos traz, sendo uma fonte de conhecimento inesgotável. Para suas despedidas, professor Olimar, hoje. Amados irmãos e irmãs, o Espiritismo não é religião. Não é religião. E eu já começo aqui tentando mostrar para vocês isso. E peço que observem aqui em cima, nessa obra. Aqui em cima. Esta obra é o Livro dos Espíritos. E aqui está, Filosofia Espiritualista. Então nós estamos falando aqui de um livro de filosofia. O Espiritismo não é religião. Porque não tem a vestidura religiosa, não tem rito, não tem sacramento, não tem batizado, não tem casamento dentro do Espiritismo. Poucas pessoas pedem, mas será que poderia ir lá oficializar o casamento? Nós não podemos. Nós não temos autoridade para isso. Por quê? Porque somos espíritas. O Espiritismo não tem nada disso. Recentemente tivemos uma consulta nesse sentido aí, de outro estado. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
essa filosofia espiritualista, com todo o embasamento científico, porque a base do espiritismo é a ciência. O irmão Marcos, quando aborda a questão 75 lá, estava falando sobre razão. Razão. Fé raciocinada. Então, esta filosofia espiritualista, com embasamento científico, mas com repercussões de natureza religiosa ou ético-morais, vão nos proporcionar um alimento, digamos assim, entre aspas, mais saudável, um alimento espiritual mais saudável. Agora, tomara que nós possamos aproveitar esse alimento mais saudável e termos um comportamento mais adequado. Adequado a um ser que se diz humano. Bom dia e uma boa semana a todos. Eu me despeço com a seguinte frase: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. O Consolador Prometido. Um grande abraço a todos, muita luz e muita paz, e até a próxima oportunidade. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201.